Viva uma vida abundante no poder do Evangelho. Eu estou muito feliz de ter passado por todo esse mês falando sobre esse assunto. E ontem o Senhor fez muito na nossa vida. E eu quero trazer os princípios dessa semana para você realmente viver uma semana de uma forma diferenciada, debaixo de princípios que possam alavancar a sua vida diante de Deus e diante dos homens. Se nós formos olhar a maneira que Jesus crescia assim. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E assim nós podemos viver, crescendo diante de Deus e crescendo diante dos homens. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do capítulo 15, na verdade, os dois versículos 15 e 17, nós vemos Paulo dizendo que ele estava pronto para pregar o Evangelho, para fazer acontecer a vontade de Deus ali, para aquelas pessoas em Roma. Mas há algo emblemático que acontece com ele, que é justamente ele dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós nascemos de novo por um propósito, e esse propósito é fazer com que a palavra de Deus, o Evangelho seja ouvido, o reino de Deus seja manifesto por onde nós passamos. Na última semana eu falava sobre isso, que nós somos a personificação da resposta de Deus para a geografia onde nós estamos. E o Evangelho, ele fala disso. O Evangelho fala de nós estarmos prontos. E no significado dessa palavra no português, nós temos duas coisas que podemos pensar: de estarmos prontos, de prontidão, e de estarmos preparados. Isso significa também estar pronto. E às vezes nós ficamos anos e anos e anos dizendo: eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. E eu quero colocar para você que Deus nos apronta no caminho. Abraão estava pronto? Não. Moisés estava pronto? Não. Josué estava pronto? Não. Jeremias estava pronto? Não. Paulo estava pronto? Não. Os discípulos de Jesus estavam prontos? Não. Sabe por quê? Porque primeiro a gente diz: eis-me aqui, e depois Deus trabalha em nós. Presta atenção naquilo que Deus faz na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus. Essa palavra poder é dunamis, então significa que é a capacidade de Deus para que nós possamos ser salvos, tanto para a salvação, mas também salvos para o nosso propósito, porque o Evangelho, ele nos salva para o propósito, para vivermos o propósito de Deus aqui nessa terra. Portanto, quando nós vivemos e vivenciamos isso, nós começamos a entender realmente que o poder do Evangelho, dunamis, poder, força e habilidade, o poder de Deus para a salvação é o Evangelho. E aí eu não posso me envergonhar do Evangelho, eu não posso negar Jesus, eu tenho que ser muito claro. Nós não fomos chamados para bajular o mundo, nós fomos chamados para conquistar o mundo pelo poder do Evangelho. Portanto, nessa segunda-feira, eu queria te fazer justamente esse desafio de que nessa semana, mais do que nunca, você tomasse uma decisão, que você se levantasse debaixo de atitudes de fé, mediante a tua vocação em Cristo, aquilo que Deus te chamou para ser. E você exerça, e você pregue. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, Deus te levantou para que na geografia onde você está o Evangelho seja pregado. Eu não posso ir até o teu trabalho, eu não posso ir até a tua casa, mas eu sei que Deus te levantou para que você possa ser esse que prega, esse que levanta, esse que faz acontecer a vontade de Deus aonde nós estamos. A começar da sua casa, a começar da sua vida, que o poder do Evangelho se espalhe e que você viva para isso. Se Deus te deu negócios, se Deus te deu oportunidades, essas oportunidades são justamente os momentos, são justamente as portas que Deus abriu para que o Evangelho seja pregado. Que assim seja sobre a tua vida e que a tua semana seja de pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gratidão, que Deus te abençoe, uma semana extraordinária, uma semana de bênção, uma semana de renovo e que realmente você viva uma vida abundante no poder do Evangelho. Tchau, tchau.